revelação emocionante no último café com o pai que transformou sua vida para sempre. Era uma tarde mágica em Vila das Ondas, onde o sol se escondia lentamente por trás do mar, tingindo o céu de laranja e rosa. O aroma do café fresco dançava no ar, misturando-se ao cheiro salgado da brisa marítima. Clara estava sentada em sua cafeteria favorita, o Refúgio dos Sonhos. Um pequeno lugar com mesas de madeira desgastadas e janelas enormes que ofereciam uma vista deslumbrante da costa. No fundo, um velho rádio tocava uma canção suave, quase como se estivesse acompanhando o tumulto interno que ela sentia. Hoje era um dia especial. Fazia muito tempo que Clara não se sentava para um café com seu pai, Miguel, um homem que sempre pensou em conquistas e aparências. Clara tinha passado anos tentando agradá-lo, buscando seu olhar de aprovação. Mas agora sentia que a vida escorregava por entre seus dedos, enquanto ela se perdia em expectativas que não eram suas. A ideia de se libertar de... Ele se sentou à sua frente e, por um momento, apenas observaram a dança das ondas, como se as palavras pesadas dessem lugar à tranquilidade daquele instante. Eu tenho uma surpresa para você, Clara. Ele começou, o tom de sua voz carregado de gravidade. Algo que eu nunca te contei. O coração dela disparou. Que segredo poderia ser tão importante a ponto de fazer o pai finalmente abrir o jogo? Um nó se formou em sua garganta. A tal surpresa poderia mudar tudo. Conforme falavam sobre memórias de infância, risos e histórias, Miguel tomava pequenos goles de café e os olhos de Clara brilhavam, refletindo a luz suave do crepúsculo. Mas algo estava prestes a mudar. A conversa flutuou para encontros e desencontros da vida, e Miguel, com uma hesitação quase palpável, revelou que também tinha suas inseguranças. Não sou só o homem forte que você pensa. Clara ficou em silêncio. Um turbilhão de emoções a invadiu. Uma combinação de alívio e medo. O medo de desapontá-lo, de descobrir que ele também era humano, que suas expectativas eram, afinal, construções frágeis. Enquanto o sol se punha, a atmosfera se tornava mais intensa. Ela olhou para o pai, seus olhos silenciados por uma verdade enterrada dentro dele. E se eu não conseguir deixar para trás tudo o que você sempre quis para mim? Ela questionou, a voz tremendo, buscando uma resposta que a libertasse do dilema que a aprisionava. Miguel pareceu hesitar, como se as palavras se infirmassem pela primeira vez. Os sons do mar ressoavam e as cores do céu começavam a escurecer, criando um mistério no ar. A vida é mais sobre o que sentimos do que as conquistas que temos, ele respondeu, sua voz carregada de emoção. Precisamos explorar nossos medos juntos. Clara, sentindo o peso da revelação, percebeu que estava prestes a confrontar verdades inexploradas sobre amor e felicidade. As emoções borbulhavam como a espuma das ondas. E a última luz do dia a cercava com promessa. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara, sentindo o peso da revelação, percebeu que estava prestes a confrontar verdades inexploradas sobre amor e felicidade. As emoções borbulhavam como a espuma das ondas, e a última luz do dia a cercava com promessas de transformação. Mas antes que pudesse responder, um grito cortou o silêncio suave do café. Seu pai! O que está acontecendo? Uma mulher, com uma expressão de pânico, estava na porta, os olhos arregalados, e Clara nem reconheceu a figura. Miguel virou-se abruptamente e, com isso, a tranquilidade se desfez como açúcar na água.
Clara, você precisa ficar calma. Miguel começou, mas sua voz soou distante, quase como um eco. Clara sentiu o estômago enroscar. O olhar de Miguel estava focado na mulher, e isso fez uma onda de temor varrer seu corpo. O coração dela disparou. O que estava acontecendo? A mulher se aproximou mais, os olhos marejados. Ele não pode te contar isso, Clara. Você precisa saber a verdade. O café parecia diminuir em dimensão, e o som das ondas se tornou um ruído branco. Miguel, você não pode mais esconder. Clara olhou de um ao outro, sentindo o chão se abrir sob seus pés. O que você está falando? Sua voz saiu entrecortada, desafiando a necessidade de saber, mesmo quando a necessidade de evitar a verdade a puxava para longe. Miguel, por favor, não faça isso, a mulher implorou, a expressão de desespero estampada em seu rosto. Clara sentiu gelo na espinha. A conversa sobre amor e libertação agora se sentia como uma piada cruel. Ele parecia perdido, como se as palavras não quisessem sair. Clara, isso não é o que você pensa. O jeito como Miguel hesitava fez o coração dela acelerar ainda mais, um misto de raiva e confusão. Então o que é, pai? Que mistério você me escondeu por tanto tempo? A mulher tomou coragem e respondeu antes de Miguel. Sua voz tremia. Clara, sou eu, a sua mãe. A revelação pairou no ar como um açoite. Clara sentiu uma onda de desespero como nunca sentira antes. O café ao redor, com todas as suas memórias felizes, agora parecia mergulhado em uma sombra gelada. Mãe, as palavras mal saíam de sua boca. Mas você estava desaparecida. O mundo ao redor parecia girar, e Clara lutava contra a realidade que se desmoronava. Sim, e você precisa saber o que aconteceu, a razão pela qual estou aqui. O olhar da mulher, tão familiar e ainda tão estranho, sugeria um mar de segredos. Clara olhou para Miguel, buscando respostas. Oh, não! Miguel protestou, mas a mulher insistia. Você não pode mantê-la na ignorância. A verdade é que a vida que ela conheceu não é a que pensa que é. E isso pode mudar tudo. A sensação de eco na mente de Clara era ensurdecedora. Ela não sabia se queria ouvir mais ou se desejava correr dali. Tudo o que construíra ao longo dos anos, o amor pelo pai, a dor da ausência da mãe, corria em direção a um abismo de incertezas. Mãe, você me abandonou? As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, e ela sentiu um nó jogar-se em sua garganta. Não, Clara, eu fui forçada a me afastar. Um segredo obscuro ameaçava nossas vidas, e desde então eu lutei para encontrar uma forma de voltar para você. As palavras se desenrolaram como uma linha tênue, entrelaçando dor e esperança. O mar rugia lá fora, e a escuridão envolvia o café, simbolizando a tempestade que se formava dentro dela. Miguel olhou para a mulher. E Clara soube que ele não era o único guardião de segredos. Havia algo mais entre vocês? Clara perguntou, a voz embargada. O clima mudava e o tempo parecia travar. Eu não posso dizer agora, Miguel respondeu, a angústia clara em sua voz. O som da verdade parecia feito de fragmentos de vidro prontos para cortá-la. Enquanto a última luz do crepúsculo desaparecia, Clara estava à beira de um colapso. O que ela realmente conhecia sobre sua vida e sua família? E agora, como poderia confiar em alguém? Ela olhou para os dois, não sabendo se o amor ou a ira deveriam prevalecer. As ondas continuavam a dançar, mas a paz havia ido embora, deixando apenas a mais profunda incerteza. Enquanto a última luz do crepúsculo desaparecia, Clara estava à beira de um colapso. O que ela realmente conhecia sobre sua vida e sua família? Um turbilhão de emoções percorria seu corpo, fazendo-a sentir que podia desmaiar a qualquer momento. Mas antes que pudesse gritar, o café ficou em silêncio absoluto. A mulher que afirmara ser sua mãe
deu um passo à frente, seu olhar fixo em Clara, como se estivesse prestes a revelar algo ainda mais devastador. Você precisa saber a verdade. Miguel não é apenas seu pai. Ele é meu irmão. As palavras dela ecoaram pela sala, quebrando o ar carregado de segredos. Clara ficou paralisada. O chão parecia se abrir sob seus pés. O quê? Ela mal conseguia formar a pergunta. Irmão? Como assim? Miguel a encarou com os olhos arregalados. Não, não, isso não é possível. Ele parecia desesperado, sua voz trêmula, mas a mulher continuou, impulsionando-se a falar, como se a verdade finalmente tivesse encontrado sua oportunidade de escapar. Clara, escute. Eu fui forçada a deixar vocês por motivos de segurança. Miguel achou que era melhor para você, mas a realidade é que estamos todos envolvidos em algo muito maior. Mitos que se tornaram verdades dolorosas. Silêncio. O ruído do mar, que há momentos atrás parecia criar uma atmosfera mágica, agora soava como um trovão distante, amplificando a tensão. Clara começou a sentir o peito apertar de uma forma que nunca havia sentido antes. A revelação a atingiu como um soco no estômago. Mas como? Por que você nunca me contou? Se você realmente é minha mãe, por que você me abandonou? As lágrimas escorriam pelo rosto de Clara, misturando-se com a confusão que fervilhava dentro dela. Muitas pessoas ameaçavam nossas vidas. E eu não podia arriscar. Era por sua proteção. Miguel não tinha outra escolha. A mulher falava rápido, como se temesse que as palavras fossem arrancadas dela a qualquer momento. Miguel, com as mãos nervosas, parecia rodar a caneca de café entre os dedos, tentando encontrar uma saída para aquela catástrofe. Clara, eu sempre quis fazer o melhor para você. Essa foi a única maneira de protegê-la. A urgência em sua voz se destacava como um sussurro entre o caos. Proteger-me de quê? Clara exigiu, olhando para o pai como se finalmente visse a fraqueza em seus olhos. Do que vocês estão escondendo de mim? Neste instante, a mulher olhou diretamente para Clara e algo mudou em sua expressão. Uma sombra de dor cruzou seu rosto. Clara, nossas vidas estão ligadas a um passado que pode vir à tona. Há segredos que nem todos estão preparados para ouvir. 7 anos atrás, nós fomos parte de algo que nunca deveria ter acontecido. A tensão aumentou, e enquanto as emoções ferviam, um grito cortou o ar. A porta do café se abriu com um estrondo, e um homem, vestido de terno, entrou. Onde está você? Clara, precisamos ir agora. O homem parecia agitado, e olhares confusos se voltaram para ele. Quem é você? Miguel perguntou, sua voz agora baixa e dura. O homem não hesitou. Você sabe quem sou. E ela também. O tempo acabou. Não podemos mais esconder a verdade. O coração de Clara disparou. Seu mundo estava se desmoronando, e cada nova revelação parecia mais insuportável que a anterior. Ela sentiu um frio na espinha, e naquele momento as ondas pareciam rugir ainda mais alto, como se o mar estivesse clamando por respostas para segredos que ameaçavam engolir tudo ao seu redor. O inefável mergulho por trás da cortina do que conhecia como vida estava apenas começando. O homem no terno avançou, sua presença preenchendo o espaço antes tranquilo do café. O relógio na parede parecia parar. Clara sentiu o ar ficar pesado. Precisamos ir agora, repetiu ele, ignorando o olhar horrorizado de Miguel e a confusão de Clara. Miguel balançou a cabeça, desesperadamente. Você não pode levar minha filha. A tensão era palpável, como se dizeria-se algo violento. Clara olhou entre os dois, seu coração batendo forte. Quem é você? Ela conseguiu perguntar. A voz quase um sussurro, mas por dentro gritava por respostas. Meu nome é Daniel, o homem disse, a voz firme. Eu sou um amigo de sua mãe.
As palavras dele soaram como uma bomba. Clara piscou, tentando processar as novas informações enquanto a mente girava. Estranho. Amigo? Que amigo? Que razão para se meter em nossas vidas agora? Miguel disparou, encarar Daniel como se fosse um inimigo. Clara sentiu algo dentro dela mudar, como se cada nova verdade arrancasse mais um pedaço de suas certezas. Clara, você precisa saber que sua mãe... Já basta! Miguel interrompeu, gritando. O café gemeu sob a pressão das emoções. O que você vai fazer? Dizer a verdade dela sobre um passado que ela não está pronta para ouvir? É a única saída, Miguel. O perigo está mais perto do que você imagina. Daniel insistiu. Suas palavras tentavam despejar uma urgência aterradora. Clara sentiu um calafrio. E então, outra revelação. A mulher, que se dizia sua mãe, estepou para mais perto. Clara, a verdade não é apenas que Miguel e eu somos irmãos. É muito mais do que isso. Um nó se formou na garganta dela. As ondas rugiam lá fora e o café se tornava um campo de batalha emocional. Como assim? Um frio percorreu sua espinha. Os três, eu, Miguel e Daniel, estamos no meio de algo que envolve nosso passado. Um segredo que não estávamos prontos para desvendar até agora. A mulher hesitou, a expressão no rosto dela mudando, como se o peso da verdade a esmagasse. Segredo? O que é? Clara lutou contra as lágrimas que ameaçavam atrapalhar sua visão. O que vocês esconderam de mim? De que tipo de passado você está falando? Nesse instante, uma explosão de luz e som invadiu o café, como um trovão. As janelas tremeram e Clara olhou para fora, horrorizada. Uma série de veículos pretos estavam estacionados na calçada. Homens uniformizados saíram, parecendo uma força de elite, cercando o lugar. — Não! Eles estão aqui! Miguel gritou. O pânico em seu olhar, levando Clara a um estado de alerta instantâneo. — Clara, você deve ir agora! Daniel se virou para ela, um olhar genuíno de preocupação estampado em seu rosto. — Vamos! Mas antes que pudessem se mover, uma explosão cortou o ar e as janelas se estouraram, fazendo a cozinha se cobrir de estilhaços. Clara ficou paralisada, o mundo girando quando a mente tentou absorver o caos. O café estava em pânico, as mesas viraram, enquanto o som dos gritos a cercavam. — O que foi isso? Clara gritou, assustada, pegando a mão da mulher instintivamente. Miguel estava em estado de choque, e enquanto a poeira se assentava, Daniel olhou nos olhos de Clara, a urgência se transformando em desespero. A verdade não importa mais. Nós precisamos fugir. Mas Clara, seu coração acelerado, sentia que nada seria como antes. A revelação da verdade estava agora ensopada em perigo. E a única coisa que sabia era que a única proteção que lhe restava estava correndo perigo. Tudo o que ela acreditava foi desafiado num único momento. E no meio do caos, a última pergunta que ecoou em sua mente: quem ela realmente era e o que mais tinha sido escondido sob a superfície? A explosão ecoou além dos muros do café. E Clara sentiu o chão tremer sob os pés. O tempo parecia parar. O ar carregava uma mistura de fumaça e confusão. E enquanto os gritos aumentavam, algo dentro dela quebrou. Uma sensação de urgência tomou conta, levando-a a olhar para Daniel e a mulher que dizia ser sua mãe. Os rostos de todos estavam em choque. — Clara, agora! Daniel gritou, puxando-a pelo braço. Mas enquanto ele tentava arrastá-la para fora, Miguel a encarou com uma expressão de desespero que a paralisou. Era uma mistura de medo e algo mais, um tipo de dor que a fazia questionar tudo. — Mãe, você não pode ir, não podemos deixar isso assim. Clara implorou, hesitando. O caos ao redor aumentava, mas a necessidade de entender aquilo a prendia.
O que mais havia ali? Eu não posso voltar, Clara. A mulher respondeu com lágrimas nos olhos. Se eles me encontrarem, não será só você que está em perigo. O tom dela era de desespero genuíno. Esperem, Miguel gritou, pressionando as mãos contra a cabeça. Nós não podemos simplesmente sair, precisamos de um plano. Clara queria entender. O passado, os segredos, tudo se misturava em sua mente. Mas a verdade não parava de martelar sua consciência. Com uma voz trêmula, ela perguntou: qual é o nosso passado? O que essa equipe quer de nós? A mulher respirou fundo, como se aquelas palavras fossem um peso que ela não poderia suportar por mais tempo. Estamos envolvidos em uma coisa maior do que qualquer um de nós. Clara, você não faz ideia. Antes que pudesse explicar, risos agudos começaram a ecoar do lado de fora. Uma figura empapuzada, emergindo da névoa densa da fumaça, riu como se estivesse testando os limites da realidade. Finalmente, a família tão esperada. O tom dela era provocante, fazendo Clara sentir o sangue gelar nas veias. Quem é você? Miguel gritou, agarrando a mesa que estava perto como se precisasse de um ancla. Alguém que sabe mais do que vocês imaginam. A mulher encapuzada respondeu, avançando em direção a eles. Eu estive esperando por este momento, Clara. Você é a chave. Chave para o quê? Clara perguntou, a voz agora firme, mas trêmula por dentro. O coração batia forte, e então a mulher na sala, sua mãe, olhou para a figura. Não, você não pode estar aqui. Como você me encontrou? A figura encapuzada sorriu, o tipo de sorriso que parecia mais uma advertência. Havia uma razão pela qual você não deveria voltar, mas você trouxe a família de volta, e agora elas precisam saber a verdade. Que verdade? Clara praticamente gritou, sentindo que a vida bela estava se desmoronando em um caos não resolvido. As palavras dela cortaram o ar. A verdade sobre quem realmente somos. Clara, você é herdeira de um legado que foi escondido. E não é apenas seu passado que está em perigo. É o futuro de todos nós. As emoções dentro de Clara estavam em um frenesim. Um legado? O que você está dizendo? Mas a figura só riu mais, parecendo desfrutar do tormento. Sugiro que você escute sua mãe. Lembre-se de que o que você está prestes a descobrir pode mudar sua vida para sempre. Uma sensação de vertigem tomou conta de Clara. E mesmo no meio do caos, seu mundo antes seguro estava desmoronando rapidamente. Mãe, o que está acontecendo? Ela implorou, os olhos cheios de terror. Clara, a mulher respondeu, a voz cansada. A verdade é que Miguel, ele não é apenas meu irmão. Ele é seu pai de verdade. A revelação cortou como um golpe. Clara congelou. As palavras giraram em sua mente e o ar ficou pesado. O quê? Pai? Mas isso não faz sentido. Eu tive que esconder de você. Era a única opção. A mulher insistiu. A expressão dela revelando a dor de uma história não contada. Agonia e confusão se misturaram em Clara, enquanto o tempo parecia se distorcer. A figura encapuzada observava, maliciosa, enquanto o mundo ao redor parecendo girar fora de controle. Vocês não estão prontos para a verdadeira batalha pela verdade. As portas do café se abriram violentamente e novos rostos apareceram, com expressões de determinação. Clara sentiu que a realidade dela estava mudando a cada segundo. O que era um café tranquilo agora se tornara um campo de luta por verdades obscuras. Tudo o que ela pensou saber se dissipava, deixando apenas uma dúvida aterradora. Quem ela realmente era e o que mais estava prestes a descobrir? O homem encapuzado avançou para mais perto. E Clara sentiu o arrepio percorrer sua espinha. A tensão no ar estava tão densa que ela mal conseguia respirar. Clara,
Você não sabe aonde pertence, ele disse, a voz ecoando com uma mistura de gravidade e expectativa. Mãe, o que é? Clara mal conseguia formular a frase, seu olhar alternando entre a figura encapuzada e a mulher que afirmava ser sua mãe. Por que você está aqui? O que está acontecendo? Você precisa entender, Clara. Por muito tempo estivemos escondidos. A mulher começou, a voz trêmula, mas a figura encapuzada interrompeu. Isso não importa mais. O que importa é que você está em perigo. Eles estão vindo. Um estrondo fora do café fez todos saltarem. O som de pneus no asfalto e gritos à distância encheu o ambiente, como se o mundo estivesse desmoronando. Clara sentiu um pânico crescente. Quem está vindo? Ela gritou, sentindo a incerteza lhe apertar o coração. Os caçadores. Daniel respondeu, a gravidade de suas palavras atingindo Clara como um golpe. Eles não vão parar até que vocês sejam encontrados. O que você quer dizer com caçadores? Miguel questionou, tentando manter a calma. Mas a mulher apenas olhou para o Shen, como se estivesse lutando com seus próprios demônios. Eles querem Clara. A figura encapuzada revelou. Seu olhar agora ardente. Você tem um poder que nem imagina. É por isso que seus pais estavam dispostos a se separar, para protegê-la. Clara, paralisada, sentiu a pressão aumentar em seu peito. Protegê-la de quê? De quem? A confusão a dominava. E, surpreendentemente, a mulher respondeu, de quem você realmente é. Então tudo mudou. Uma explosão de luz e calor tomou conta do café, como se uma tempestade estivesse se formando dentro dele. A força da explosão a lançou para trás. Clara procurou Daniel, viu Miguel gritar e todos começaram a correr. O caos no ar era ensurdecedor. Mas em meio à confusão, algo aconteceu. A figura encapuzada foi atingida por uma onda de energia. E no piscar de olhos, a mulher olhou. Seu capuz caiu, revelando um olhar familiar. Clara ficou paralisada. Pai? Não conseguia acreditar na transformação dramática. A mulher que dizia ser sua mãe, agora revelada como seu próprio pai, a encarou com uma expressão de desespero. Clara, não! Eu sou a sua proteção. Eu sempre fui. A transformação dele revelava não apenas sua face, mas também a verdade por trás de anos de segredos. Naquele momento, a realidade se despedaçou. As peças do quebra-cabeça de sua vida se alinharam de forma inquietante, e a verdade, tão bem escondida, apareceu diante dela. Miguel não era seu pai, ele era um impostor. O alicerce de sua vida estava em ruínas. As memórias de um pai que a amava agora se desenrolavam como uma mentira. Você não pode estar falando sério. Clara gritou, a raiva tomando conta. Cada palavra cortava mais profundamente. Então, quem realmente sou eu? Não posso explicar agora. Você tem que confiar em mim. O homem implorou. Mas Clara se sentiu traída, a dor intensa de sua identidade desmoronando a cercava. Ele se virou rapidamente, os olhos cheios de terror. Vá, agora! Não deixe eles te encontrarem! A urgência de suas palavras soava como um eco aterrador, mas Clara hesitava. E se você estiver mentindo, e tudo isso for uma armadilha? A figura encapuzada já estava avançando para ela novamente. O caos se agravava, e uma explosão de energia fez com que a sala tremesse. Sem tempo para pensar, Clara agarrou Daniel. Vamos, por favor, precisamos sair. Mas, enquanto corriam em direção à saída, o choque de suas vidas ameaçava se tornar ainda mais mortal. Um novo grupo de homens, armados e sérios, apareceu do outro lado, e a sala se encheu de gritos.
Clara se voltou para olhar a última vez para o homem que havia se revelado como seu pai, e vislumbres de dúvidas e raiva cruzaram sua mente. O que você esconde de mim? O que mais você está escondendo? Antes que pudesse ouvir sua resposta, uma cortina de fumaça e luz os envolveu, e tudo o que restara foi o eco de perguntas sem resposta. O universo de Clara havia se distorcido, e em um último momento de desespero, ela apenas desejou que as rédeas de sua vida não tivessem sido arrancadas como folhas ao vento. As últimas palavras a perseguiam. Quem sou eu realmente? E no silêncio que se seguiu, a única resposta foram os ecos distantes das verdades que ainda não foram reveladas. A explosão de luz engolfou tudo ao redor, e Clara lutou para recuperar a consciência em meio ao caos. Sua mente girava, um turbilhão de emoções impulsionado pela revelação devastadora que acabara de ouvir. Era como se o chão tivesse sido sacudido sob seus pés. Quem sou eu realmente? Ecoava em sua cabeça, repetindo como um mantra angustiante. As paredes do café estavam cobertas por estilhaços. A fumaça preenchia o espaço, e os gritos à distância a puxavam para a realidade. Clara se agarrou a Daniel, que a puxava para mais longe da cena. Mas a forma de seu pai, ou melhor, o homem que se disfarçou como tal, parecia congelada na lembrança. Eu sou a sua proteção, repetia, como se isso pudesse explicar a tormenta que agora se formava ao seu redor. Rápido, precisamos sair! Daniel gritou, puxando-a para a porta entreaberta. Mas antes que pudessem escapar, uma figura familiar e aterrorizante surgiu entre a fumaça, seus olhos brilhando de forma sinistra. Era a mulher encapuzada que havia revelado ser quem? A chave para tudo? O coração de Clara parou. Ela não é só uma estranha, gritou uma voz masculina. É a sua tia, Clara. Um novo personagem, com um olhar ameaçador, fez uma aparição. Ela carregava uma energia explosiva e Clara finalmente percebeu a semelhança. Isso mesmo, a sua mãe nunca contou a verdade. Clara balançou a cabeça, incapaz de processar. O que você quer dizer com isso? A sensação debaixo de seu coração era de puro pânico. Estão todos mentindo. Não tem tempo para dúvidas, Miguel disse, agora se juntando a eles, sua expressão em uma mistura de medo e determinação. Se deixarmos isso continuar, todos estarão em perigo. Nós fizemos o que era necessário para protegê-la. Mas, com a revelação da mulher, o que realmente significava proteção? Você não pode ser quem eu penso que é, Clara gritou, se sentindo traída pelas figuras que um dia eram seus pilares. A verdade é que somos parte de algo maior. Os caçadores não vão parar. Eles precisam de você. Você é a chave para o poder que eles desejam. A mulher, que agora Clara entendia ser sua tia, a encarou com uma urgência quase palpável. E eu sei porque sempre estive a um passo atrás, tentando te proteger. Um barulho ecoou por trás deles, implementos pesados se arrastando. Daniel puxou Clara pelo braço, já quase na saída. Mas a verdade ainda queimava em sua mente. Proteger-me? Por que não me contaram? O que mais está sendo escondido? Os olhos de Clara brilhavam com a dor das revelações. Embora quisesse correr, precisava entender. Clara, você é especial. O que eu não contei a você é que temos um legado ancestral ligado a um poder. Algo que se perdeu no tempo, mas que você, como descendente, herdou. A mulher respondeu, sua voz agora tranquila, como se tentasse acalmá-la, mas Clara queria saber mais. Mas o que a tia disse a seguir fez seu estômago revirar. A verdade é que você é a verdadeira porta de entrada, a encarnadora desse poder. E não é só isso. O seu pai, o Miguel, ele não é só meu irmão. Ele é seu verdadeiro sobrenome.
Você é a última herdeira de uma dinastia que foi desfeita e escondida por gerações. Clara ficou paralisada, atônita. O que você quer dizer com isso? A realidade estava se desmoronando, e antes que ela pudesse processar tudo, o estrondo de um tiro ressoou, não muito longe. Sai agora! Gritou Daniel, e em meio à confusão, Clara olhou para trás uma última vez. A determinação nos olhos da mulher era inegável. Mas questionar o que era verdade e o que era manipulação se tornava cada vez mais difícil. E então, enquanto a fumaça ainda a cercava, um outro grito cortou o ar. Fugindo de mim de novo! Uma voz familiar, mas Clara não podia acreditar. Era uma figura bem conhecida, que havia estado ausente, mas que, de repente, estava entre eles, parada na porta de saída. Seu velho amigo, um cúmplice de Tassado. O que ele queria? A mente de Clara disparou, confusa com a revelação de que dentro daquele jogo mortal, muitos poderiam estar conectados ao seu destino. O que mais estava prestes a ser revelado? Mergulhada na incerteza, a Clara percebeu que, na verdade, nada seria como antes. Ela estava prestes a descer por um abismo de segredos, e não havia como voltar atrás. Clara estava ali, paralisada, enquanto a figura encapuzada se aproximava. O ar estava denso e a adrenalina pulsava em suas veias. Fugindo de mim de novo? A voz familiar cortou o ar como uma faca. Clara, com o coração acelerado, olhou fixamente. Era Lucas, seu amigo de infância, aquele que pensara estar longe, perdido em um mar de segredos. Lucas, ela mal conseguia pronunciar o nome. Ele parecia diferente, mais sério, com um olhar que carregava um peso muito maior que os anos que se passaram desde a última vez que se viram. Clara, precisamos conversar. É sobre a sua família. E a verdade que você ainda não sabe. Miguel se virou para Lucas, os olhos ameaçadores. O que você está fazendo aqui? Isso não é o que parece. Pelo amor de Deus, Miguel. Você realmente acha que pode manter tudo em segredo por mais tempo? Lucas disparou, desafiando-o. O clima esquentava e as palavras criavam um labirinto de confusão. Clara estava sufocando com a tensão crescente. O que vocês estão escondendo de mim? Isso não é hora para isso. Daniel interveio, puxando Clara para mais perto. Precisamos sair agora, antes que eles cheguem. Mas Lucas não se deixou abalar. Se não ouvirmos a Clara, pode ser tarde demais. Você não entende. A verdade a cerca, e o que você sabe pode não ser a verdade. É tudo uma ilusão. Clara franziu a testa, confusa. Uma ilusão? O que você quer dizer? Seus olhos se entreolharam e um frio cortante atravessou suas veias. Clara, você é muito mais do que imagina. Seu poder não é só o que os caçadores querem. Você. Ele hesitou, como se cada palavra fosse um suor. Você é a última descendente de uma linhagem mágica que foi apagada do mapa. A revelação foi como um soco. Os pedaços da sua vida se embaralharam na sua mente. O que você está dizendo? É só uma história? Um conto para me assustar? Ela balançou a cabeça, mas a lembrança da mulher encapuzada reafirmou suas palavras. Não, é verdade. Você precisa saber que Miguel e sua mãe têm suas próprias habilidades. E toda essa proteção que eles ofereceram. Que razão? Clara questionou, os olhos fixos nos dele, buscando uma parcela de confiança. Por que ninguém me contou isso antes? Um estrondo veio de fora e as janelas tremiam. O clima estava prestes a explodir. Uma figura surgiu entre a fumaça e a luz. Uma mulher alta com um sorriso sinistro. Clara não podia acreditar. Era Lúcia, sua antiga professora de história, conhecida por seus métodos peculiares. O ambiente ficou gelado. Ah, Clara,
Você finalmente está aprendendo a verdade, não é? Lúcia inclinou a cabeça. Suas feições eram inesperadas. Vivemos em um mundo que sempre foi controlado por aqueles que têm poder. Sou aqui para dar a você uma oportunidade. Clara desejou que o chão a engolisse. O que você quer de mim? Ela perguntou, a voz trêmula, sabendo que as coisas estavam saindo de seu controle. Você tem escolhas a fazer, ou simplesmente siga o caminho que lhe foi imposto. Lúcia sussurrou, seus olhos ardendo de expectativa. Você pode juntar-se a nós e tomar as rédeas do seu destino. Ou continuar a ser uma marionete e seguir os desejos de outros. Miguel agarrou Clara pelo braço, seus olhos expressando alerta. Não ouça ela, Clara. A verdade é mais perigosa do que parece, e Lúcia está apenas tentando manipulá-la. Mas, enquanto ele falava, uma luz explodiu no fundo do café, e Clara instintivamente virou-se. Nesse momento, um novo grupo de homens armados entrou, e tudo parecia congelar. O olhar de Lúcia se iluminou como se estivesse esperando por isso. A festa começou, disse ela, lançando uma risada sombria. Que comece o jogo! Com a certeza de que tudo o que conhecia estava prestes a desmoronar, Clara percebeu que as verdadeiras alianças e rivalidades estavam apenas começando a emergir. E se eu não for quem vocês acham que sou? Pensou, enquanto a temperatura do caos aumentava ao redor. E enquanto o labirinto de segredos se expandia, Clara se viu à beira de um abismo de revelações, sem saber que a verdadeira chave para desvendar sua identidade e destravar seu poder estava prestes a ser revelada. A única certeza que tinha era que tudo o que acreditava saber iria mudar para sempre. O homem encapuzado avançou para mais perto, e Clara sentiu um arrepio profundo correr pela espinha. O ar estava denso, pesado de tensão e incerteza. Fugindo de mim de novo? A voz cortante não pertencia a um estranho, mas a Lucas, seu amigo de infância, que se ergueu da penumbra, seu olhar intenso fixo nela. Lucas? Ela mal conseguiu sussurrar, um nó na garganta se formando. Ele não parecia o mesmo garoto que Clara lembrava. O peso do tempo e dos segredos pesava sobre seus ombros, mas havia algo no brilho nos olhos dele que a fazia recuar. Precisamos conversar, Clara. A verdade está mais perto do que você imagina. Miguel piscou, seu rosto enrijecido com a súbita presença do amigo. O que você está fazendo aqui, Lucas? Não é hora para isso. Se não ouvirmos a Clara, pode ser tarde demais. Lucas insistiu, vitimando-se no tom assertivo. Essa história que você sempre pareceu evitar, Miguel, não faz mais sentido. É hora de parar de esconder. Esconder o que você sabe? Clara interveio, a confusão transbordando. Os rostos ao redor dela deformavam-se de incerteza e um novo tipo de pânico começou a crescer. Lucas avançou, envolvendo Clara em um abraço rápido, mais intenso. Você é a chave para um poder que pode desestabilizar tudo. Os caçadores estão atrás de você, e seus pais, eles têm segredos. Segredos que podem custar vidas. O coração de Clara disparou cada palavra como um golpe. Segredos? Que segredos? A que você se refere? Sua voz tremia. A confusão e o medo giravam em uma tempestade em sua mente. Você não está pronta, Miguel murmurou, os olhos perdidos. Não agora. Mas não havia tempo. O estrondo de chiados surgiu do fundo do café, como uma onda prestes a romper. Fuja, agora! Daniel gritou, puxando Clara pelo braço, tentando afastá-la da pequena multidão que começava a se formar. Mas a sua mente estava caótica, a necessidade de entender mais forte do que a urgência de se mover. No exato momento em que Clara hesitou, a figura encapuzada, Lúcia, sorriu maliciosamente. Ah, Clara, finalmente começando a juntar as peças. E o que dizer do seu verdadeiro pai? As palavras cortaram como uma faca.
fazendo Clara gélida. O que você quer dizer com isso? Liberte-se das mentiras. Lúcia disse, a excitação em sua voz, mas antes que pudesse elaborar a noção devastadora, uma explosão de luz e som irrompeu do exterior. As janelas tremeram. A tensão era palpável. Clara sentiu algo ameaçador se aproximar. Vocês não têm ideia do que estão fazendo! Lucas gritou, tentando reunir a atenção de todos. Mas seus esforços foram em vão. Um novo grupo de homens armados invadiu o local e a cena se transformou em um caos absoluto. Os rostos ao redor de Clara se tornaram borrões e um impulso primal disparou. Fugir. Era seu irmão. Não o irmão que ela conhecia, mas o que a mãe havia sempre tentado esconder. Desculpe por tudo, Clara, ele disse, a voz carregada da dor que Clara não conseguia compreender. Estou aqui para te proteger, mas as coisas mudaram. E então, a terrível revelação atingiu como uma onda. Você é meu. O que ela tentava dizer ficou preso. O tempo parou. A mente girava em uma confusão insuportável. A verdade era maior do que qualquer uma delas havia imaginado. Miguel, com uma expressão horrorizada, balançou a cabeça freneticamente. Não, isso não pode ser. Você está enganado. Mas os olhos dele não podiam esconder o pavor. Não podemos mais continuar assim. Lucas gritou, a voz subindo. Vamos descobrir a verdade, juntos, ou iremos todos sofrer as consequências. A última luz do café piscou antes de apagar e um silêncio pesado cobriu a cena. Clara observou seus amigos, seus laços e o peso da lealdade estilhaçando-se como vidro. Ela estava perdida, com o coração em frangalhos. O que mais precisaria ser revelado naquele caos que se tornava sua realidade? O tremor da incerteza envolvia tudo, e a única certeza que restava era uma nuvem de perguntas. Quem sou eu realmente? A pergunta persistia em sua mente conforme a escuridão a envolvia, carregando a promessa de que tudo na vida seria diferente a partir daquele momento. Clara estava paralisada, o som do caos ainda ecoando em sua mente. A descoberta sobre seu irmão, a revelação da verdadeira linhagem, era como um muro desmoronando ao seu redor. O pânico a cercava. Seus olhos se moviam freneticamente entre Miguel, Lucas e a figura encapuzada que agora parecia mais uma ameaça do que uma aliada. Vocês não podem continuar assim, Lucas gritou, sua voz irrompendo como um trovão. A verdade está prestes a vir à tona, e se não tomarmos uma atitude, todos nós estaremos perdidos. O olhar de Clara fixou-se nele, buscando esperança em meio à tempestade. Miguel apertou os punhos, seu rosto um misto de desespero e determinação. Ninguém pode saber quem realmente somos. A segurança de Clara depende disso. Mas, mesmo em meio ao frenesi, Clara não tinha dúvidas. Precisava saber. Eu sou quem precisa decidir. Ela disse, a voz cheia de coragem. Não vou viver no escuro, esperando a verdade me alcançar. O que mais estou escondendo? Lúcia, a professora, observava a cena com um sorriso que parecia um misto de satisfação e malícia. Você está pronta para a verdade, mas não tem ideia de quão fundo é o abismo, ela disse, as palavras ecoando como um presságio. E nesse instante, o café sacudiu com um novo estrondo. De fora, os caçadores estavam chegando. Clara sentiu seu coração disparar, a adrenalina empurrando para frente. Vai ser agora ou nunca, gritou Daniel, puxando Clara em direção à saída. Podemos descobrir tudo isso depois, mas precisamos fugir. A caixa de Pandora estava se abrindo. Clara olhou para Miguel e Lucas, cada um deles pronto para se lançar na batalha. Vocês estão prontos para isso? Ela disse, a determinação refletida em seu olhar.
A resposta era clara como o vento que soprava. Miguel assentiu. Juntos, então, ele disse, e o apoio no olhar dele deu a Clara a coragem que precisava. E assim, eles dispararam, atravessando a porta do café, enquanto a poeira e o caos gritavam atrás deles. Do lado de fora, tudo era um mar de confusão. O céu estava tingido de laranja e rosa, mas nada disso importava. Apenas correr, enquanto os sons das vozes e os passos dos caçadores ressoavam. Clara não olhou para trás, apenas avançou. E no meio da corrida, ela sentiu uma energia nova borbulhando dentro dela. Como se as verdades ainda não contadas começassem a se entrelaçar com sua essência. O passado, os segredos, as revelações, tudo se unia e formava uma única identidade, uma força que clamava para ser libertada. Eles correram como nunca antes, atravessando ruas, se perdendo em becos e finalmente chegaram a um local seguro. Havia um silêncio tenso no ar e Clara sentiu o coração ainda acelerado. Olhando ao redor, no rosto de cada um misto de medo e esperança. Estamos juntos, Lucas disse, rompendo o silêncio. E nesse momento, um alívio passou, como um sopro de ar fresco. Eles sabiam que a verdade estava apenas começando a se revelar, e nem tudo estava claro, mas agora estavam prontos para enfrentar o que viesse. Você é mais forte do que pensa, Miguel afirmou, seus olhos cheios de orgulho. E Clara sorriu, um sorriso que prometia um novo começo. A estrada à frente poderia ser repleta de perguntas, mas ela estava decidida a buscar as respostas. Enquanto se preparavam para seguir em frente, Clara olhou um último instante para o céu, sentindo que novas histórias estavam prestes a ser escritas. A jornada estava longe de terminar e o que descobriria a aguardava. E para você que acompanhou essa aventura até aqui, quero pedir uma coisa muito importante. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Essas que vão te deixar na ponta da cadeira. Esmague o botão de like agora. Isso alimenta o algoritmo e nos ajuda a trazer cada vez mais conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações, teorias e o que você achou desse final surpreendente. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa jornada. Somos uma C,